E o tema da palavra de hoje, a irmã vai botar pra gente aí na tela, que diz o seguinte, ó. Se a gente ler só o branco, a gente vai ficar meio escandalizado, né? Deus não está preparando a bênção para você. Vamos repetir comigo? Deus não está preparando a bênção para você. Mas a gente lê no amarelinho, a gente fica mais calmo, que diz, Ele está preparando você para a bênção. E Deus hoje vai nos ensinar algumas coisas que vai falar ao nosso coração e às vezes entender, por que eu não recebi ainda? Algo que eu oro há muito tempo, algo que eu busco há muito tempo, por que eu não recebi ainda? E hoje Deus vai falar com a gente. Então vamos abrir a Bíblia lá em Gênesis 1, capítulo 1. Foi? Ele diz assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pode passar, por favor? E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia o quê? Sobre a face das águas. E a terra era como? Sem forma e vazia. E eu fiquei pensando sobre isso. Deus que tem todo o poder de criar com uma só palavra. Ele poderia muito bem com uma só palavra falar, toda a terra seja formada. De uma vez só. Deus teria esse poder ou não teria? Mas ele faz o quê? Ele faz uma terra sem forma e vazia. Eu comecei a pensar sobre isso. Deus, por que isso já não fez já pronto? E Deus falou que às vezes tem algumas situações que Ele vai nos ensinar. Deus faz algumas coisas para nos ensinar. É como no 7º dia que Ele o quê? Descansou. Ele está ali nos ensinando, porque às vezes a gente pode pensar que não há uma bênção no descanso. E existe uma bênção também no descansar. Enquanto você está descansando, você está renovando. Deus está te dando coisas novas para você voltar ativa. Então, tudo que Deus faz, há um propósito. E quando Ele diz que a terra era sem forma e vazia, e Deus cria algo sem forma, Ele está nos ensinando sobre o quê? Sobre que algumas coisas precisam de processos. Então, a gente percebe que a criação, ela não foi só em um dia. Ela demorou o quê? 6 dias e no 7º Deus descansou. Então ele precisava ali de um processo até ser criado. Mas uma coisa que me chama a atenção é que ele cria o céu e a terra. Mas só a terra era sem forma e vazia. O céu era o quê? O céu era perfeito, né? A Bíblia não diz que o céu era sem forma e vazia. Então o que eu entendo? O céu é perfeito. Se a gente está no céu, a gente é perfeito. Mas a terra era sem forma e vazia. Se eu estou na terra, eu vou precisar desse trabalhar de Deus. Amém? Se eu estou no céu, eu já estou perfeito. Mas se você está hoje... Todo mundo aqui está na terra? Amém? Tem algum extraterrestre aqui? Não, né? Em nome de Jesus. Então, se a gente está na terra, significa que a gente, às vezes, vai estar sem forma. Alguma coisa na nossa vida vai estar vazio. Isso significa porque você está na terra. Enquanto a gente está na terra, algumas coisas vão parecer, às vezes, sem forma. Mas Deus está nos ensinando que são processos. É como se a gente estivesse no processo da criação de Deus. E Ele diz que o Espírito de Deus se movia sobre o quê? Sobre a face das águas. Então, se assim como a terra, Deus te criou. Amém? Se assim como a terra, o Espírito Santo está se movendo em você, vira para esse irmão aí e fala aí para ele, acalme-se que a sua obra está sendo concluída também, em nome de Jesus. Amém? Assim como a terra, se a gente estivesse no céu, a gente estaria já perfeito. O céu era perfeito, mas a terra ainda era sem forma e vazia. A gente tem que começar a entender um pouco sobre os processos. Porque às vezes a gente fica muito impaciente, a gente quer as coisas prontas. Isso é porque a gente está na terra, não precisa se sentir muito culpado. Eu deveria já isso. E se eu tivesse isso? Às vezes algumas coisas vão ser para a gente aprender, vão ser para a gente crescer. E aí, no versículo, vamos lá para o versículo, no 1, no versículo 11, mesmo capítulo. Então hoje a gente pode estar sem forma e vazio, mas o processo ele vai ser concluído em nome de Jesus. No 1:11 diz assim, ó. Então disse Deus, produza a terra o quê? Vegetação. Toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada um na sua espécie. E assim o quê? Aconteceu. Então a gente entende que Deus, Ele cria todas as vegetações. Eu procurei o que era vegetações. Ele significa para representar todo tipo de planta, verduras, legumes e hortaliças. Então quando Deus fala terra, a gente entende que toda a vegetação estava o quê? Pronta. A terra estava pronta. Mas tem um segredo para nós no capítulo 2, no versículo 4. E a gente vai entender um pouquinho dessa mensagem de hoje nesse versículo que diz, ó.
E foi assim que o céu e a terra foram quê? Criados. E quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não havia brotado nem capim, nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado quê? Chuvas. E não havia ninguém para cultivar a terra. Ou seja, Deus não havia ainda criado o ambiente necessário para o crescimento da planta. Deus já tinha dado uma palavra, que haveria ali a vegetação, mas faltava o quê? O ambiente para esse crescimento. Ou seja, Deus está preparando o ambiente. É como se a bênção já estivesse pronta. A terra estava pronta. Mas o que ele foi fazer com o homem? Quando a gente vai ler lá no versículo 7, vamos lá para o versículo 7. Ele diz, então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida e assim ele se tornou um ser vivo. Amém? Então a gente entende que a terra estava pronta. Lá no versículo 4, a terra já estava pronta, mas ainda faltava o quê? O homem para cultivar a terra. Faltava a chuva. E quando a gente entende que, vamos lá no versículo 6, quando a gente fala sobre a chuva, é muito interessante, ó. Mas da terra saía o quê? Uma corrente de água que regava o chão. Então faltava a chuva, mas não faltava água. Isso é muito interessante. Às vezes, você não tem ainda aquela bênção que você está esperando, almejando. Mas você tem uma água na sua vida. Você tem ali um alívio de Deus na sua vida. E Deus, ele trabalha muito com isso. Eu lembro de Elias. Deus mandou ele que vai se esconder lá no riacho de Querite. Ele não tinha ali, né, amigos, ele não tinha ninguém. Ele estava ali sozinho. Mas Deus dava alívio ou não dava para Elias? Deus fazia com que os corvos o alimentassem, pão e carne. E ele bebia, né, as águas do riacho. Então Elias não tinha ainda alcançado o lugar que Deus tinha para ele, mas ele tinha um alívio ali pelos corvos. Então a terra não tinha ainda a chuva para produzir, mas ela tinha o quê? Uma corrente de água que regava o chão. Então talvez na sua vida hoje não tenha ainda a chuva que você espera, mas tem uma corrente de água lá no chão. É como lá naquela passagem, né? Uma nuvem do tamanho o quê? Da mão de um homem. Mas a chuva vai chegar, amém? Talvez hoje pode ser da mão de um homem. A tua bênção está pequenininha, mas é Deus falando para você assim, olha, espera mais um pouquinho, aguarda, o que é seu está chegando, Deus vai produzir aquilo que você precisa, mas aguarde mais um pouquinho. Enquanto não vem a chuva, está vindo aí uma água corrente que vai te regar, que vai te trazer o alívio que você precisa. Deus nunca te deixa sozinho, amém? Eu lembro uma época da minha vida muito difícil, e eu não tinha ainda a bênção que eu esperava, mas eu tinha ali alívios. Qual que eram meus alívios? Eram meus amigos, eram os meus pais, a minha família, eram os meus pastores. Isso foi no ano de 2022, se não me engano. Então eu via que eu não tinha ainda a bênção que eu precisava, mas eu tinha alívios. Eu tinha ali Deus falando comigo, eu estou com você. Ainda que você não está vendo ainda a chuva vindo, mas tem ali uma nuvem de tamanho de uma mão do homem. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano, e o Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Então a terra estava pronta, mas o homem estava sendo formado para regar essa terra, para cultivar essa terra. Amém? Deus falou que ele iria dominar sobre a terra. Então às vezes a gente está esperando muito uma bênção. Eu quero muito essa bênção, mas será que eu estou pronto para receber essa bênção? Será que quando eu alcançar essa bênção que eu tanto espero, se Deus te desse hoje a bênção que você mais quer na sua vida, pensou? Se Deus te desse hoje, será que você estaria pronto para permanecer com essa bênção? Porque ter a bênção é fácil, mas e permanecer com a bênção? A gente tem que entender que Deus quer nos dar as coisas que permanecem. É isso que a Bíblia diz, né? Eu vos enviei para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Só que às vezes a gente só quer a bênção, a gente só quer receber, mas será que eu estou pronto? Um exemplo disso é, por exemplo, se eu quero tal emprego e eu quero muito, mas será que eu estou apto para isso? Eu lembro uma pessoa, uma certa vez, há uns 10 anos atrás, ela me pediu um emprego. Me ajuda a conseguir um emprego. Aí eu fui na emoção, né? No coração, fui conseguir um emprego onde eu trabalhava. E foi uma experiência terrível, porque essa pessoa brigou com os chefes e fez uma bênção lá.
E aí eu fiquei pensando assim, essa pessoa queria tanto a bênção, mas ela não estava pronta para receber, porque ela depois perdeu. Ficou nem um mês, ela já foi mandada embora. Então, às vezes, aquilo que está te custando mais um pouquinho é porque vai permanecer por mais tempo em nome de Jesus, amém? Aguarde com fé em nome de Jesus. E eu queria ler com vocês, lá em Gênesis 25, 29, sobre um homem que não estava pronto para a bênção. A bênção já estava assim, à vista dele, mas ele ainda não estava pronto para a bênção, que é sobre Esaú. Gênesis 25, 29. Quem quiser pode acompanhar no telão, que diz assim, ó. Um dia, quando Jacó estava cozinhando o ensopado, Esaú chegou do campo muito cansado e foi dizendo, estou morrendo de fome, por favor, me deixe comer dessa comida vermelha aí. Por isso puseram Esaú o nome de Edom. E Jacó respondeu, sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os direitos de filho mais velho, ou seja, a bênção da primogenitura, né? No versículo 32. E Esaú disse, está bem, eu estou quase morrendo mesmo. Que valor terá para mim esses direitos de filho mais velho? Então jure primeiro, disse Jacó. E Esaú fez um juramento. E assim passou Jacó, o quê? Os direitos de filho mais velho. E aí Jacó lhe deu o pão ensopado, e quando Esaú acabou de comer e beber, levantou-se e foi embora. E foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. Então Esaú, ele tinha ali a promessa, né? Por ser mais velho, que ele iria receber essa bênção. Mas será que Esaú estava pronto para receber essa bênção? A gente percebe que não, né? Quando a gente lê lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 16, ele é muito interessante. Ele diz o seguinte, ó, em Hebreus 12, 16. E tomem cuidado para que ninguém se torne imoral e perca o respeito pelas coisas sagradas como Esaú, que por causa de um prato de comida fez o quê? Vendeu os seus direitos de filho mais velho. Versículo 17. E como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção do seu pai, mas foi rejeitado, porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com o quê? Com lágrimas. Então Esaú, ele tinha ali a promessa, por ser o filho mais velho, né, de receber essa bênção, apesar de Jacó ter tido aquela promessa, né, no nascimento, mas ao longo da vida ele foi escutando que ele teria essa bênção da primogenitura, mas só faltava ele aguardar um pouquinho, mas a gente percebeu que ele foi imaturo. Ele prezou mais pelas vontades da carne. E quando a gente preza pelas vontades da carne, a gente entende que a gente não está pronto ainda para receber a nossa bênção. Por exemplo, no namoro. Talvez a gente é jovem e quer muito namorar. Mas se eu estou prezando pelas coisas da carne, será que eu estou pronto para namorar? Não, porque eu preciso de um namoro em santidade para que eu venha ter um casamento quê? Abençoado. Então, quando eu prezo pelas coisas da carne, como Esaú fez, eu não estou pronta ainda para receber a bênção. Então, o que eu faço? Eu começo a me fortificar, eu começo a me fortalecer, eu começo a estar mais pronto. Porque olha o que a bênção de Esaú ia ter. Ele ia ter um motivo de honra, dava direito para ele, porção dobrada da herança, dava para ele autoridade sobre a casa do pai. E no caso específico da família, né, de Esaú, né, dava para ele o direito, olha que bênção, irmãos, a honra de trazer o Messias no mundo por meio da sua descendência. Quando a gente vai ler a descendência, né, a gente vê lá que tá o quê? Jacó. E todo mundo fala, né, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Poderia ser o quê? O Deus de Abraão, né, Isaac e Esaú. Às vezes a gente tem ali a promessa de que algo é para nós, mas se eu não estou pronto para receber, eu vou perder. E olha o finalzinho, ó, embora tivesse implorado com lágrimas. Então que a gente vigie para não fazer nada na nossa vida que faça a gente perder a bênção que Deus tem para nós. A bênção já está pronta, inclusive. Seu casamento já está preparado, amém, jovens solteiros? Seu casamento já está preparado, a sua família, pela fé, já está salva em nome de Jesus. A bênção que você tanto espera, ela já está pronta. Mas agora Deus está te preparando para você possuir. Porque Deus não quer que você possua essa bênção e logo a perca. Deus não quer que você se case, que você entre no emprego, que você, né, suba ministerialmente, mas que aquilo se perca porque você não estava pronto. Você estava como Esaú, né, priorizando as coisas da carne. Às vezes é melhor a gente sofrer uma dor da espera, que dói. Esperar dói. Esperar uma bênção muitas vezes dói.
Ainda aquilo que é com promessa, que Deus já prometeu para você, dói. Mas é melhor a gente esperar, mesmo com dor, se Deus mandou a gente aguardar, do que a gente fazer algo antecipadamente e a gente perder aquilo que Deus tem para nós. Olha o que diz lá em Provérbios 20 e 21. Esse versículo é muito forte. A herança obtida antes da hora acaba não sendo o quê? Uma bênção no final. Então eu preciso crescer primeiro. Antes de querer muito uma bênção, aquilo que você está com o seu objetivo, antes de você olhar para esse objetivo, olhe primeiramente para você. Olhe primeiramente se você realmente está pronto para isso que você tanto espera. Será que você vai ter suporte para aguentar essa bênção que você tanto espera? Mas então, ministra, o que fazer então, enquanto eu estou aguardando essa bênção de Deus? Então, para finalizar, eu queria que a gente lesse lá em Marcos, capítulo 6, versículo 35. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e esse lugar está deserto. Mande essa gente embora. Foi o momento da multiplicação, né? Então imagine, tem muitas pessoas ali, 5.000 homens, mais mulheres e crianças com fome. E aí no versículo 36, mande essa gente embora, a fim de que eles vão aos sítios e povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu o quê? Deem vocês mesmos a comida a eles. E os discípulos disseram: para comprarmos pão para toda essa gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. E Jesus perguntou o quê? Quantos pães vocês têm? Vão ver. E os discípulos foram e disseram: temos 5 pães e 2 o quê? Peixes. Às vezes nós estamos numa situação parecida com a desse povo. Eles estavam distante do povoado deles, né? Estavam próximos ali ao deserto. Então às vezes a gente está com fome, cansado, né? Não deixou de ouvir a palavra, que eles estavam ali ouvindo a palavra de Jesus. Distante da normalidade, eles não estavam próximos a lugares onde eles poderiam ter acesso. E o que a gente pensa? Igual os discípulos, não temos dinheiro, não vai dar certo, vamos ficar com fome, às vezes até na extremidade, né? Vamos morrer, não vai dar jeito. Alguém já pensou assim algum dia? Todos nós, né? Estamos na terra, então às vezes a gente vai ficar mesmo meio sem forma. Às vezes vai vir uns pensamentos assim. Mas o segredo de hoje pra gente é a pergunta de Jesus, que está lá no versículo 37. Não, no versículo 38. O que ele pergunta para eles? Quantos pães vocês o quê? Têm. E sabe o que significa para nós? Isso significa para a gente começar a olhar para o que a gente tem. Esse é o segredo para as nossas ansiedades. Muitas das vezes a gente está olhando para uma bênção que a gente não tem, para uma multiplicação que a gente não tem, mas de repente ela vai partir daqueles poucos pães, daqueles poucos peixes que hoje você tem, que hoje de repente a gente nem olha para eles e acha que realmente eles podem multiplicar. Às vezes uma grande bênção, ela vai vindo o quê? De uma pequena porção que a gente tem hoje na mão. De repente o seu grande boom do seu ministério pode vir ali das pequenas palavras que hoje você tem e você acha que é muito pouco, que você acha que ninguém está interessado. Talvez aquela criança, né, que foi uma criança que trouxe, ele nunca ia pensar que Jesus estaria interessado nos 5 pães dele, né, e os peixinhos. De repente a tua bênção pode vir dele, né? Se você perceber, a Bíblia diz lá no finalzinho, né, que a multiplicação foram o quê? 5.000 homens, mais o quê? Mulheres e crianças. Ou seja, a criança não era nem contada na quantidade de povo. A bênção deles vieram de alguém que não era nem contado. Ou seja, a bênção veio de alguém que eles nem sabia da existência. Isso abre os nossos olhos para saber que Deus é o Deus de onde a gente, sabe, onde a gente menos imaginar, Ele pode tirar uma bênção para nós. Mas o foco da questão hoje é: quantos pães vocês têm? O que hoje nós temos? Olhar para o hoje, olhar para o que Deus nos deu hoje, tira a nossa ansiedade dessa bênção futura que talvez o teu coração está nessa ansiedade de receber. Eu preciso disso, e Deus está te chamando hoje para olhar o que você tem hoje. Hoje eu tenho uma voz meio embargada, meio que não entra muito no tom, mas se Deus te chamou, essa voz aí é os pães e peixes que vai multiplicar. Essa voz, ela vai te multiplicar de uma forma que vai alimentar pessoas, amém? Essa voz é o instrumento que Deus vai dar para alimentar pessoas. Que a gente não rejeite a bênção, Deus está nos preparando, mas que a gente olhe para o que a gente tem hoje. Quantos pães você tem hoje?
O que é aquilo que está na sua mão hoje? Ao invés de olhar para essa bênção que você não tem. Por exemplo, eu falei da questão do casamento, né? Não estava separado aqui, mas Deus tocou no coração de falar. Lá em Provérbios 31, vamos lá rapidinho. Provérbios 31, versículo 12. E eu acho que essa é na arca, essa eu não preparei. Isso. Esse versículo tocou muito no meu coração quando eu era solteira. Porque a gente, às vezes, que é jovem, a gente fica muito preocupado em casar. Eu era uma jovem que eu só conheci meu esposo quando eu já não estava pensando mais em casar. Isso parece meio clichê, mas acontece. Enquanto eu ficava lá, será que é hoje que eu vou conhecer o amor da minha vida? Aí na Vigília Jovens, né? Será que é aqui que vai estar a minha bênção? Quando eu realmente falei assim, agora eu vou ficar firme no ministério, vou trabalhar. Aí apareceu a minha bênção. E esse versículo ele falou muito quando eu era solteira. Olha o que ele diz. E ela lhe faz bem e não mal, o quê? Todos os dias da sua vida. O que eu entendi sobre isso quando eu era solteira? Às vezes a gente acha que tem que fazer bem ao nosso esposo quando eu casar, aí eu vou aprender a cozinhar, aí eu vou aprender a lidar com pessoas, aí eu vou ser uma pessoa mais legal, feliz, porque quando a gente casa a gente tem que acordar de bom humor, amém, irmãs e irmãos também, porque às vezes a gente é aquela pessoa que distancia pessoas, a gente cria muros, né, ao invés de pontes. E a gente precisa ser pessoas leves, que o nosso casamento seja leve, que a nossa casa seja um lugar onde o nosso esposo e a nossa esposa, né, para os senhores que são homens, queiram voltar. Eu tenho isso muito no meu coração, que minha casa seja um lugar onde meu esposo queira voltar em paz. Então eu aprendi isso. Enquanto eu não arrumava ainda um marido, enquanto eu não casava, eu ficava fazendo o quê? Bem e não mal, todos os dias da sua vida. Então não era só após eu casar. Eu tinha que fazer bem a ele também enquanto eu era solteira, amém? Enquanto eu era solteira, eu estava ali crescendo como pessoa, crescendo honrando os meus pais, crescendo na profissão que eu tinha, crescendo ministerialmente. Então, enquanto eu não alcanço a bênção, eu vou ali me preparando para recebê-la. Amém? Então, essa é a revelação que Deus trouxe para nós hoje. Pode botar o banner, por favor, Dani? Que diz assim, né? Deus não está te preparando para a bênção já está preparada. Aquilo que você está esperando de Deus, seu casamento, ministerialmente, os talentos que Deus tem para te dar. Mas falta de nós essa preparação. Talvez aquilo que você está tanto esperando de Deus, falta um passo você dá. Falta algo no seu posicionamento, que aí Deus está lá de cima e vai liberar isso para você. Porque enquanto estiver na nossa força, Deus não vai liberar. Porque senão a glória vai ser do quê? Do homem. Mas quando realmente eu coloco Deus como o primeiro lugar, Deus rasga os céus e abre para nós, derrama as chuvas em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir então a palavra do Senhor. Glória a Deus, vamos ficar de pé. E eu queria cantar uma canção com os irmãos. E ela fala sobre isso, que Deus está nos ensinando a ser forte. Se os irmãos quiserem ler na letra, né, porque é uma canção não muito conhecida. Mas feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, estamos aqui no teu altar, ó Pai, e te louvamos, ó Deus, porque recebemos com alegria, Deus, a tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, vai nos forjando nessa hora, ó Pai. É uma tarde, ó Deus, como foi dito, quinta-feira da reconstrução, ó Deus. Então, tem liberdade de reconstruir, ó Deus, as nossas bases. Tem liberdade, ó Deus, de reconstruir coisas até mesmo, ó Pai, que nós não sabíamos que estava quebrado, Senhor Jesus. Coisas que às vezes, ó Pai, nós não estávamos olhando para nós. Mas hoje o Senhor Jesus nos chama para olhar para nós. Quantos pães você tem? O que tem aí dentro? O que precisa ser mudado? O que precisa ser forjado? Oh, Jesus, nos ensina a crescer, ó Pai. Oh, Jesus, não queremos crescer apenas por fora, não queremos ter só uma imagem bonita, Senhor. Oh Espírito Santo, mas vai nos mudando, ó Pai, de dentro para fora. Nós queremos ser a semelhança de Ti, nós queremos ser parecidos com Cristo Jesus. Oh, dê liberdade para Ele agir nessa hora. Oh Espírito Santo de Deus, vai nos forjando, vai nos mudando, vai falando conosco nessa hora, Senhor. Ele está dizendo aí nessa hora, a Bíblia diz que o Espírito é a lâmpada do Senhor. Então Ele fala agora no teu espírito aquilo que precisa ser transformado para a glória dEle. Oh, oh meu Deus, transforma aquilo que a medicina não consegue mudar,
aquilo que a psicologia não consegue intervir. Oh, Jesus, tem lugares que só a tua palavra vai. Oh, ela é viva e eficaz e mais penetrante, Senhor. Ela consegue dividir a alma e do espírito. Oh, vai transformando, Jesus. Vai falando, Jesus. Oh, vai dando essa palavra que a gente precisa, Senhor. Oh, xiriandalaba, suricandalaba, xore. Oh, tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia, Senhor. A tua história foi escrita para inspirar